Era manhã e o sol nascente brilhava sobre as ondas de um mar calmo. A 2 quilómetros da costa, um barco de pesca pairava sobre a água e as palavras pequeno almoço relampejaram pelo ar, até que um bando de gaivotas apareceu a disputar pedacinhos de comida. Era o começo de um dia movimentado. Mas lá longe, para lá do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A 30 metros de altura, baixou as suas patas com membranas, ergueu o bico e tentou a todo custo, com a força das asas, aguentar uma contorção difícil e dolorosa. Isso queria dizer que deveria voar devagar, e então abrandou até sentir o vento passar pelo seu corpo como um sussurro, até sentir o oceano por debaixo de si. Franziu os olhos em intensa concentração, susteve a respiração e forçou só mais 1 centímetro de curva. Então as penas ruflaram, ele desequilibrou-se e caiu. Como sabem, as gaivotas nunca hesitam, nunca se desequilibram. Desequilibrar-se no ar é para elas uma desgraça e uma desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota não era um pássaro vulgar. Sem se atrapalhar, abriu de novo as asas naquela difícil curva, abrandou e desequilibrou-se outra vez. A maior parte das gaivotas não se quer incomodar a aprender mais que os rudimentos do voo, como ir da costa à comida e voltar. Para a maior parte das gaivotas, o que importa não é saber voar, mas comer. Para esta gaivota, no entanto, o importante não era comer, mas voar. Mais que tudo, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Como veio a descobrir, esta maneira de pensar não o fazia muito popular entre as outras aves. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao verem que Fernão passava os dias sozinho a experimentar, fazendo centenas de voos rasos. Não sabia porquê, mas, por exemplo, quando voava sobre a água, a uma altitude inferior ao comprimento das suas asas abertas, conseguia manter-se no ar durante mais tempo e com menos esforço. Os seus voos não acabavam com o habitual mergulhar de patas abertas no mar, mas com um poisar leve, de patas bem unidas ao corpo. Quando começou a poisar em pé sobre a praia e depois a medir o comprimento da aterragem, os pais ficaram deveras preocupados. Porquê, Fernão? Porquê? Perguntava-lhe a mãe. Por que não podes ser como o resto do bando? Por que não deixas os voos rasos para os pelicanos e para o albatroz? Por que não comes? Filho, és só penas e osso. Não me importo de ser apenas ossos, mãe. Só quero saber aquilo que consigo fazer no ar e o que não consigo. Mais nada. Só quero saber. Ouve lá, Fernão, disse-lhe o pai com bondade. O inverno aproxima-se. Haverá poucos barcos e o peixe das superfícies irá para zonas mais profundas. Essa história dos voos está muito bem, mas sabes que não te podes alimentar disso. Se tens mesmo de estudar, então estuda a comida e a forma de a conseguir. Não te esqueças de que a razão por que voas é comer. Fernão baixou a cabeça, obediente. Durante os dias seguintes tentou comportar-se como os outros. Tentou mesmo a sério, disputando com o resto do bando a comida junto dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando para apanhar pedaços de peixe e pão. Mas não conseguiu. É tão inútil, pensou, deixando cair deliberadamente uma anchova que lhe custara bastante apanhar aos pés de uma velha gaivota que o perseguia. Poderia ter passado todo este tempo a aprender a voar, e há tanto que aprender. Não tardou muito que Fernão Capelo Gaivota voltasse a pairar no alto mar, feliz a aprender. O tema era a velocidade, e com uma semana de prática aprendeu mais sobre a velocidade que a mais rápida gaivota. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força que tinha, lançou-se num vertiginoso mergulho em direção às ondas e aprendeu a razão porque as gaivotas não fazem mergulhos vertiginosos. Passados 6 segundos, já se movia a 100 km a hora, velocidade que desequilibra a asa de qualquer uma no esforço da subida. Aconteceu o mesmo, vez após vez.
Cuidadoso como era, esforçando-se até ao limite, perdia o controlo a alta velocidade. Subir a 300 metros. Primeiro, tudo em frente. Depois, empurrando o corpo em mergulho vertical. Mas de cada vez, a asa esquerda virava para cima e ele rolava violentamente para a esquerda. Depois tentava recuperar com a asa direita e então caía para a direita num desordenado e turbulento parafuso. Não conseguia ser suficientemente cuidadoso naquele arranque. 10 vezes tentou e 10 vezes, ultrapassando os 100 km a hora, acabou numa agitada massa de penas, descontrolada, despenhando-se na água. A chave, pensou por fim, escorrendo água, deve estar em manter as asas quietas a alta velocidade, batê-las até aos 70 e depois pará-las. A 600 metros de altura, tentou de novo, preparado para o mergulho, o bico espetado, as asas bem abertas e firmes a partir dos 70 km a hora. Precisou de uma força tremenda, mas conseguiu. Em 10 segundos passaram os 130 km a hora. Fernão acabava de estabelecer o recorde mundial de velocidade para gaivotas. Mas a vitória foi de pouca dura. No momento em que começou a arrancar, no instante em que alterou o ângulo das asas, caiu outra vez no mesmo erro terrível e a 130 km horários foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão, que pelo gaivota, explodiu a meia altura e estatelou-se num mar duro como tijolos. Quando voltou a si, já tinha escurecido havia muito e flutuou ao luar sobre a superfície do oceano. As suas asas eram barras de chumbo despedaçado, mas o peso do fracasso era-lhe mais doloroso. Desejou, debilmente, que o peso fosse suficiente para o arrastar docemente até ao fundo e acabar de uma vez. À medida que se afundava lentamente na água, uma voz estranha e oca soou dentro de si. Não adianta. Sou uma gaivota. A minha natureza limita-me. Se estivesse destinado a aprender tanto sobre o voo, teria mapas em lugar de miolos. Se estivesse destinado a voar a alta velocidade, teria as asas curtas de um falcão e comeria ratos em vez de peixe. O meu pai tinha razão. Devo voar para junto do bando e contentar-me com aquilo que sou, uma pobre e limitada gaivota. A voz sumiu-se e Fernão concordou. O lugar de uma gaivota à noite é a costa, e a partir desse momento prometeu a si mesmo ser uma gaivota normal. Assim, todos ficariam felizes. Afastou-se, exausto, das águas escuras e voou em direção à terra, satisfeito com o que aprendera sobre voar mais facilmente a baixa altitude. Mas não, pensou. Fui feito como fui feito. Sou aquilo que aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e como qualquer uma voarei. E assim, ergueu-se dolorosamente a 30 metros e bateu as asas ainda com mais força, apressando-se a chegar à costa. Sentiu-se melhor depois de ter tomado a decisão de ser apenas mais uma do bando. Não haveria daí em diante mais laços a prendê-lo à força que o levara a aprender. Não haveria mais desafios, nem fracassos. E era bom deixar de pensar e voar pela escuridão em direção às luzes da praia. Escuro. A voz estranha ecoa em alarme. As gaivotas nunca voam no escuro. Mas Fernão não ouvia. É bonito, pensava ele, o luar e as luzinhas a brilharem na água, atirando pequenas centelhas à noite, e tudo tão calmo e tão parado.
Desce. As gaivotas nunca voam no escuro. Se estivesses destinado a voar no escuro, terias os olhos de um mocho, terias mapas em vez de miolos, terias as asas curtas de um falcão. No meio da noite, a 30 metros de altura, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as resoluções desvaneceram-se. Asas curtas de um falcão. É essa a resposta. Como fui tolo? Tudo o que preciso é uma pequena asa. Tudo o que preciso é encolher as asas o mais que puder e voar só com as pontas. Asas curtas. Subiu a 600 metros sobre o Mar Negro e, sem pensar no fracasso ou na morte, apertou as asas contra o corpo, deixando apenas que as pontas cortassem o vento como lâminas de punhais, e mergulhou na vertical. O vento era o rugido de um monstro acima da sua cabeça. 100 km a hora, 130, 180 e ainda mais depressa. A força das asas, agora que se movia à velocidade de 200 km a hora, não chegava a ser tão forte como antes a 100. E com um leve curvar da ponta das asas salvou-se da queda e passou disparado sobre as ondas como uma bala cinzenta de canhão sob a lua. Cerrou os olhos para se proteger do vento e regozijou-se. 200 km por hora e tudo sob controlo. Se eu mergulhar de uma altura de 1500 metros em vez de 600, qual será a velocidade? As intenções de momentos antes foram esquecidas, varridas com o vento. No entanto, não sentia remorsos por não ter cumprido as promessas que fizera a si próprio. Tais promessas são só para as gaivotas que aceitam o vulgar. Quem conseguiu atingir a perfeição na aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessas. Quando o sol começou a subir, já Fernão Capelo Gaivota treinava outra vez. A uma distância de 1500 metros, os barcos de pesca eram pequenos pontos sobre o azul calmo da água. E o bando do pequeno almoço, uma ténue nuvem de átomos de poeira movendo-se em círculo. Estava vivo, trêmulo de prazer, orgulhoso de ter dominado o medo. Então, sem cerimónia, uniu as asas anteriores, abriu as asas curtas colocando-as em ângulo e mergulhou diretamente em direção ao mar. Quando passou os 1200 metros, tinha atingido a velocidade máxima e o vento era um sólido muro de som contra o qual não se podia mover com mais rapidez. Voava agora diretamente para baixo a 320 km por hora. Engoliu em seco, consciente de que se abrisse as asas àquela velocidade se despedaçaria em milhões de pequenos pedaços de gaivota. Mas a velocidade era poder e beleza pura. Começou a desviar-se a 300 metros, com as pontas das asas a vibrar contra o vento gigante, o barco e a multidão de gaivotas aproximando-se do seu caminho à velocidade de um meteoro. Não podia parar, nem sequer sabia ainda como iria virar àquela velocidade. A colisão seria a morte instantânea. Achou melhor fechar os olhos. Aconteceu então, nessa manhã, logo após o nascer do sol, que Fernão Capelo Gaivota passou disparado por entre o meio do bando do pequeno almoço a 300 km a hora, de olhos fechados num tremendo rugido de vento e penas. A gaivota da fortuna sorriu desta vez e ninguém saiu ferido. Quando espetou o bico para o céu, ainda cortava o ar a 240 km. Quando por fim reduziu para 30 e abriu de novo as asas, o barco era uma migalha na imensidão do mar, 1200 metros abaixo. O seu pensamento era vitorioso. Velocidade máxima. Uma gaivota a 320 km por hora. Era um acontecimento, o momento mais importante na história do bando. E nesse momento, uma nova era se abriu para Fernão Capelo Gaivota. Voando para a sua solitária zona de treinos, encolhendo as asas para um mergulho de 2400 metros, preparou-se para aprender a virar. Descobriu que com um pequeno movimento da ponta da asa conseguia uma curva larga e suave a grande velocidade. Contudo,
Antes de aprender isto, descobriu que se movesse mais de uma pena àquela velocidade, giraria como uma bala de espingarda. E Fernão fora a primeira gaivota da terra a fazer as primeiras acrobacias no ar. Nesse dia, não perdeu tempo em conversas com outras gaivotas, mas voou até depois do pôr do sol. Descobriu o círculo em vertical, a volta lenta, a volta circular, o parafuso invertido, o salto de gaivota, o movimento em catavento. Quando Fernão Capelo Gaivota se reuniu ao bando na praia, já era noite cerrada. Sentia-se tonto e terrivelmente cansado. Ainda assim, não resistiu a descer com o círculo em vertical, fazendo uma rotação à volta de si mesmo antes de aterrar. Quando souberam deste acontecimento, pensou, ficarão doidos de alegria. Como vale a pena agora viver? Em vez de andar de um lado para o outro à procura de peixe junto dos barcos, temos uma razão para viver. Podemos sair da ignorância. Podemos ser criaturas perfeitas, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres. Podemos aprender a voar. Os anos a vir brilhavam e prometiam. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele chegou, e segundo parecia, já há algum tempo. Na verdade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota, apresente-se no centro. As palavras do mais velho soaram em tom cerimonioso. Ser chamado ao centro significava ou uma grande vergonha ou uma grande honra. Ser chamado ao centro por honra era a forma de nomear os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou ele, foi o bando do pequeno almoço. Presenciaram o acontecimento. Mas não quero honras. Não tenho vontade de ser chefe. Só quero partilhar o que descobrir. Mostrar a todos os horizontes que se nos deparam. Avançou. Fernão Capelo Gaivota, disse o mais velho, apresenta-te no centro por vergonha, à frente das gaivotas tuas semelhantes. Foi como se lhe tivessem batido. Os joelhos faltaram-lhe, as penas descaíram. Sentiu um zumbido nos ouvidos. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível! O acontecimento, eles não compreendem. Estão enganados, estão enganados. Pela sua desastrada irresponsabilidade, continuava a voz em tom solene, violando a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ser chamado ao centro por vergonha queria dizer que seria banido da sociedade das gaivotas, condenado a uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota, compreenderás que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível. Só sabemos que somos postos neste mundo para comer e para nos mantermos vivos durante o máximo de tempo possível. Uma gaivota nunca responde ao conselho do bando, mas a voz de Fernão fez-se ouvir. E a responsabilidade, meus irmãos? Gritou. Quem é mais responsável que uma gaivota que descobre e segue um desígnio elevado na vida? Há 1000 anos que lutamos por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-me uma oportunidade, deixem que vos mostre o que descobri. O bando mostrou-se irredutível. A irmandade foi quebrada, disseram as gaivotas em uníssono. De comum acordo, taparam os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longínquos. O seu único desgosto não era a solidão, mas o facto de as outras gaivotas se recusarem a aceitar a glória do voo que as esperava. Recusavam-se a abrir os olhos e ver. Cada dia aprendia mais. Aprendeu que com um mergulho a grande velocidade podia encontrar o peixe raro e saboroso que vivia 3 metros abaixo da superfície do oceano. Já não precisava de barcos de pesca, nem de pão duro para viver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno ao sabor do vento, cobrindo 150 quilómetros desde o pôr do sol até à aurora. Com o mesmo autodomínio interior, voou através de nevoeiros densos, subindo para céus mais claros e resplandecentes, enquanto as outras gaivotas permaneciam em terra, conhecendo apenas neblinas e chuva.
Aprendeu a acompanhar os ventos continentais e a ter, para jantar, insetos delicados. O que outrora ambicionara para todo o bando, tinha agora só para si. Aprendera a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões porque a vida de uma gaivota é tão curta, e sem estas razões a perturbarem-lhe o pensamento, vivem de facto uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando calmamente e sozinho pelo seu querido céu. As duas gaivotas que surgiram junto dele eram puras como a luz das estrelas e o seu brilho era leve e afável. Mas a coisa mais maravilhosa nelas era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo-se a centímetros das suas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste, um teste a que nenhuma gaivota fora ainda submetida. Torceu as asas, abrandou para 1,5 km por hora. As duas aves, resplandecentes, abrandaram também, colocando-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas e começou a mergulhar a 280 km a hora. Elas mergulharam com ele, num movimento harmonioso. Por fim, transformou a velocidade numa longa rotação vertical e descendente. Elas acompanharam-no, sorridentes. Voltou a planar e, passados momentos, falou: "Muito bem", disse ele. "Quem são vocês?" "Pertencemos ao bando, Fernão. Somos tuas irmãs." As palavras saíram fortes e calmas. "Viemos para te levar para mais alto, para te levar para casa." "Casa? Não tenho. Bando? Também não. Sou um banido. E agora estamos a sobrevoar a grande montanha do vento. Não consigo elevar este velho corpo acima de algumas centenas de metros." "Podes sim, Fernão. Tu aprendeste. Acabou uma aprendizagem e chegou a hora de começar outra." Tal como acontecera durante toda a sua vida, o entendimento iluminou a mente de Fernão Gaivota. Tinha razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de regressar a casa. Lançou um último olhar para o céu, para aquela maravilhosa terra prateada onde aprendera tanto. "Estou pronto", disse por fim. E Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as suas companheiras brilhantes como estrelas, desaparecendo num perfeito céu escuro.